Oi, meus amigos que me ouvem diariamente, estou falando sobre um texto extraordinário, magistral mesmo, da lavra, da pena, da escrita de Moisés, mas pela boca de Deus. E ele está contando ao povo de Israel, relembrando a história, e disse que Deus tinha feito no passado. Eles rodaram 40 anos, agora estão prestes para enfrentar o futuro. E neste entre passado e futuro, neste vácuo de presente, Moisés lembra para eles algumas coisas das quais eles nunca mais deveriam se esquecer. Olha o que diz o capítulo 8, versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, mas te sustentou com maná que tu não conhecias, nem os teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Pode faltar pão, mas se houver a palavra, um dia o pão da vida virá. Pode faltar sol, mas a luz da Shekinah de Deus há de brilhar. Pode faltar sombra, mas a sombra da nuvem de Yahvé havia de cobri-los com frescor todo dia durante 40 anos. E agora, olha bem, o novo do deserto. O que eu fiz no deserto para vocês, estava dizendo Moisés em nome de Deus, é que nem seus pais viram, nem Abraão viu, nem no Egito. Coisas que vocês nunca jamais viram, mas foi no deserto. Meus amigos, como é que João, o apóstolo, poderia ver o Apocalipse? Claro que poderia, mas eu estou usando só um fato histórico. Se ele estivesse na igreja de Éfeso, trabalhando o dia inteiro, visitando, correndo para lá e para cá, como todo pastor dedicado faz, como ele poderia ter tempo para ouvir a voz do Espírito e mostrar a destruição do mundo e a vitória de Cristo e do seu povo? Às vezes Deus nos abandona no deserto para que possamos colher flores que são colhidas só no deserto. Jamais eles escolheram a flor do milagre do pão, senão no deserto. Ou então, quando Jesus apareceu lá no meio daquela multidão e multiplicou o pão, dizendo: eu que sou o pão da vida. Quando aqueles hebreus estavam comendo o pão que os pais não conheceram, que vinha do céu, na verdade esse fato histórico está apontando para um fato futuro, que Jesus daria o pão, mas o pão que desceu do céu era ele, o Filho, porque os judeus comeram do pão e depois tinham que comer outro dia, o outro dia era um milagre, mas o pão que Jesus dá é um pão eterno, os nutrientes jamais deixam a nossa alma, nosso corpo, a nossa mente desnutridos. Flores no deserto. Jamais os judeus colheram essas flores lá em Canaã, quando tudo estava tão bom, quando tudo estava tão bem, eles não colheram essas flores. Algumas coisas que Deus se mostra para a gente só no deserto. O Deus que apareceu a Moisés no monte de Eu Sou o que Sou é um Deus que absconde-nos, é um Deus misterioso, mas ele se revela profundamente nos desertos da vida, dizendo: olha essa flor, você já viu alguma dela em algum jardim, em algum lugar, em alguma situação na sua vida? Eu vou dizer: não, então colha, porque ela só é colhida aqui. Flores no deserto. Eu te dei um pão que vocês nunca comeram, e Deus nos deu esse pão, Cristo. Eu sou o pão da vida. Aquele que se alimenta de mim jamais terá fome. Talvez você esteja passando pela refrega do deserto, das dificuldades, da solidão, da angústia, de olhar para frente só areia, de olhar para trás só areia. Mas ali mesmo, nesse lugar onde você está, creia-me, vai nascer uma flor linda que só nasce nestas circunstâncias. Flores do deserto. Amanhã eu vejo vocês. Um grande abraço.